Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, Opinião na Rede mais uma vez no ar. O assunto de hoje, a situação do CRB e do CSA na Série B do Campeonato Brasileiro após o final da 30ª rodada da competição. Antes da gente conversar sobre esse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, clica no sininho e ative as notificações, compartilhe o link deste vídeo. Torne-se membro do canal. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com uma sensação esquisita para a CRB e para o CSA. O CRB teve ao mesmo tempo que uma frustração de chegar ao 7º jogo em casa sem vencer, mas um tom de recuperação dentro de uma partida onde ele já perdia por 2-0 para o Guarani. E o CRB pontuou. O CSA tomou 3-1 do Goiás. E, além da derrota, o CSA teve a quebra daquela sequência positiva que ele vinha estabelecendo e uma dificuldade maior de se aproximar do G4 da competição. Ao final da rodada, onde praticamente as equipes da parte de cima, poucas conseguiram resultado positivo, e aí eu posso me referir ao Botafogo, a equipe do Guarani e também o Vasco, que venceu seus jogos. O restante, Avaí, Coritiba, o próprio CRB e o CSA, essas equipes não ganharam. O Coritiba e o CSA foram derrotados, o Avaí e a equipe do CRB empataram. Então a rodada teve um crescimento legal do Botafogo, ele teve um crescimento do Vasco e ele teve uma presença maior do Guarani. Mas notem que o CRB, apesar de o empate em casa ser ruim dentro das circunstâncias da competição, é o 7º jogo seguido que o CRB não ganha em casa, para o jogo ele se recuperou de 2-0 para 2-2 e para a classificação, os resultados que aconteceram deixaram o CRB a 1 ponto do G4. Ou seja, em uma condição que continua para ele sendo matematicamente favorável. O CRB tem 49 pontos, enquanto o quarto colocado, que é o Avaí, tem 50. A diferença de 1 ponto pode completamente ser tirada em apenas uma rodada. Então, por isso, matematicamente, a rodada não foi de todo ruim para o CRB. Ela poderia ter, na pior hipótese, a equipe do CRB ficando a 2 pontos do quarto colocado. E isso não aconteceu. Por isso que o CRB acaba saindo no lucro na rodada por conta desse ponto somado no jogo contra a equipe do Guarani. O CSA não, o CSA ele perdeu posições, ele não se aproximou do G4, apesar de que numericamente ele está a 5 pontos do quarto colocado. O CSA precisaria de 2 rodadas para tentar se aproximar de novo da disputa por vaga dentro do G4. As projeções do momento indicam que o quarto colocado, e essa projeção é feita rodada a rodada, no percentual de aproveitamento em cima do quarto colocado. E como o quarto colocado é a equipe do Avaí com 50 pontos, as projeções de momento indicam que o quarto colocado classificará com 63 pontos. Vocês vão notar que essa variação, ela acontece, como já disse, rodada a rodada. Ela já foi de 68, caiu para 65, voltou para 67, ela foi a 64, agora ela está em 63. Isso indica que o CRB precisaria, com os 49 pontos que tem, de mais 14 pontos para o acesso. E ele tem 8 jogos a disputar. Em 24 pontos a disputar,
o CRB precisaria somar 14, o que daria para o CRB 5 vitórias, porque aí ele faria 15 pontos e até teria um ponto de lambuja, vamos dizer assim, ou ele vencer 4 e empatar 2 partidas nas 8 que ainda lhe restam. Conta de projeção a cada rodada. O CSA precisa um pouco mais. O CSA precisaria, com os 45 que possui, ele precisaria somar os 18 pontos para chegar aos 63. E aí seriam 6 vitórias em 8 jogos a serem disputados. É óbvio que isso ainda dá aquela margem, por exemplo, de você dizer, mas ainda há 2 jogos que o CSA pode perder. Isso nessas contas de projeção, porque ela tanto pode subir como ela pode baixar essa projeção de 63 pontos. Mas uma segurança para você, assim, no momento em que você tem uma projeção de 63 pontos, você põe ela um pouquinho mais alta, diz uma projeção de 65, para você ter aquela garantia, né, de acesso. Então, o CSA começa a entrar numa zona que não teria mais margem para erro, para empate ou para perder pontos. E isso talvez tenha sido um grande prejuízo para o CSA com essa derrota para o Goiás num jogo entre equipes que estavam brigando diretamente pelo G4. Ou o Goiás querendo voltar a G4 e o CSA precisando se aproximar e até ficar um ponto do G4 pelos resultados da rodada da forma como aconteceram. Então, CRB a 14 pontos nessa projeção, CSA a 16, o que indica que o CRB precisa de 4 vitórias ou 5 vitórias. 5 vitórias ou 4 vitórias e 2 empates, o CSA precisaria de 6 vitórias, fazer 18 pontos para chegar aos 63 e aí ter a clara possibilidade. Difícil a trajetória? Sim. O CRB, porque precisa voltar a vencer em casa. E esse tem sido o grande empecilho na competição. Mas não é impossível, não é inviável o CRB conseguir 5 vitórias em 8 jogos que vão ser disputados. O CSA precisa das 6 em 8. É mais difícil? Porque o CSA ainda precisa chegar ao G4. E aí ele vai ficar realmente sem margem. Primeiro, para chegar ao G4. Segundo, para se estabilizar no G4. Então, as campanhas dos dois alagoanos, elas sofreram prejuízos. A do CRB um pouco menos, porque ele fica a 1 ponto do G4. O CSA um pouco mais, porque ele tem a diferença de 5 pontos para o G4. E 5 pontos já são 2 rodadas, com ele tendo apenas 8 para ainda disputar. De qualquer forma, as equipes alagoanas ainda estão vivas na disputa pelo G4, principalmente o CRB a 1 ponto do 4º colocado, que é o Avaí. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a conversar sobre os principais temas do esporte, do futebol de uma maneira geral, assim que o assunto trouxer esse grau de importância. Antes de me despedir de vocês, deixa eu pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o like, mete o dedo no joinha, no gostei, no polegarzinho para cima. Você também pode clicar no sininho, ativar as notificações e receber tudo que está sendo feito aqui na TV Esporte Alagoano, além de compartilhar o link desse vídeo, tornar-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve.